Fala galera, fala indivíduos. O objetivo desse trabalho é compor a nota do terceiro bimestre da disciplina de Geografia e utilizando-se dele para falar um pouco sobre a história da China dos anos de 1912 a 1976. Espero que gostem. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o PCC e a disputa entre nacionalistas e comunistas, onde os nacionalistas eram o Kuomintang e os comunistas o PCC. Mas agora falando um pouco sobre o PCC, o que era o PC? O PC é o Partido Comunista da China, fundado em 1921 e desde 1946 até os dias atuais vem sido o partido oficial governante da China. E o que foi essa disputa entre nacionalistas e comunistas? Bom, no começo não era bem uma disputa, era uma relação amigável entre nacionalistas e comunistas, até o ano de 1925, onde houve a morte do então líder dos Kuomintangs, que era o grupo nacionalista. Então, a partir disso, o novo líder que entrou não gostou da situação que estava, pois os comunistas estavam vencendo em número de adeptos, então ele ordenou a caça aos adeptos ao comunista. Então, os comunistas tiveram que recuar de certa forma. E em 1934 ocorreu a Longa Marcha. O movimento ficou conhecido, da fuga dos comunistas, que o PCC transferiu a sua base de Jiangxi para o norte da China. Uma estratégia para tentar fugir dos ataques do nacionalismo, o que funcionou muito bem, porque eles conseguiram se restabelecer no norte da China e recuperar suas forças, acirrando ainda mais essa disputa entre o nacionalismo e o comunismo. Dando sequência, tem-se a economia chinesa do início do século XIX ao início do século XX não apresentar um desenvolvimento econômico importante. Apenas em 1912, devido a investimentos estrangeiros, é possível observar o início de um processo de industrialização. Através da formação de segmentos rudimentares e de pequenas articulações entre a indústria recém-formada e os meios de transporte e comunicação. No entanto, de 1920 a 1949, a indústria chinesa fica estacionada. Isso acontece devido aos diversos conflitos civis que estavam acontecendo no território chinês nesse período. Também é importante citar a invasão japonesa de 1937 a 1945, responsável por prejudicar toda a infraestrutura relacionada às fazendas e às indústrias, prejudicando o desenvolvimento de novas tecnologias e de produtos mais variados, bem como a formação de planos econômicos bem-sucedidos. Em 1933, a indústria chinesa empregava apenas 2% da população. Além disso, 70% de todos os produtos manufaturados eram compostos de tecidos, alimentos e tabaco, demonstrando que a indústria chinesa nesse período ainda permanecia focada em produtos primários. Retomando, com a Segunda Guerra de Sino-Japonesa, o PCC e o Partido Nacionalista tiveram que se unir. Com isso, eles conseguiram derrotar as tropas japonesas e depois que houve a derrota das tropas, o Partido Nacionalista solicitou que o PCC devolvesse o armamento, só que eles se recusaram, ocasionando uma guerra civil novamente. E com isso o PCC estava com uma estratégia diferente da utilizada na União Soviética, que agora, ao invés de começar a revolução a partir da parte urbana e proliferar para o campo, eles agora começaram a partir do campo e iam englobando as cidades. Junto disso veio a crise, que ajudou muito o PCC. Então, junto com a crise, essa estratégia ficou insustentável para os nacionalistas, e eles acabaram tendo que fugir para Taiwan. Isso fugiu o Chiang Kai-shek, os líderes nacionalistas
e a alta burguesia da época. Com isso, o PCC começou a tomar as cidades grandes e em 1 de outubro de 1949 eles fundaram a República Popular da China. Seguindo, o que a gente conhece hoje como Revolução Chinesa, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte vai sim fazer parte do governo de Mao Tse-tung, que foi o responsável pela criação do PCC em 1921. E a segunda parte vai ser com Deng Xiaoping, que vai ser a Revolução Socialista de Mercado. Partindo dessa primeira revolução, que é durante o governo de Mao Tse-tung, que é a socialista, o que a gente percebe é que a criação, ou seja, o estabelecimento do socialismo na China, ele é influenciado sim pela Revolução Russa de 1918, que instalou o comunismo lá. Isso por quê? Porque em 1921 a gente tem a criação do PCC e a partir dali até 1949 a gente vai ter disputas entre nacionalistas e socialistas. E essas guerras não vão ser pacíficas. E durante as duas guerras sino-japonesas, o que se deu foi uma proteção inteligente do partido PCC sobre a população camponesa. Ou seja, eles ganharam apoio com isso. E pós Segunda Guerra Mundial, o Japão se encontrava enfraquecido. Então ele vai parar essas guerras na China, principalmente ali na região da Manchúria, que era onde ele tinha influência. Portanto, então vai cessar esse conflito e vai ficar só nacionalistas e comunistas. Mas o que vai acontecer? O nacionalismo vai estar enfraquecido. E aí o PCC chega ao poder com Mao Tse-tung centralizando o poder nele. Ou seja, vai ser um partido central em Mao Tse. O governo dele vai, com certeza, como todo governo comunista conhecido até agora, centralizar o poder, vai estatizar as poucas empresas que existiam até ali. A União Soviética vai mandar técnicos e assistentes para auxiliar no processo produtivo chinês recém-estabelecido. A gente vai ter uma redistribuição das terras naquele território. E a gente vai ter a caracterização então de uma política e economia totalmente fechada à China, portanto. Bom, continuando aqui, após a conquista do poder em 1949, o primeiro plano quinquenal e a participação na Guerra da Coreia, o grande líder chinês Mao Tse-tung iniciou em 1958 o projeto O Grande Salto para Frente, que se estendeu até 1961. Nesse projeto, ele tinha o objetivo de acelerar a consolidação do socialismo mediante a criação do parque industrial amplo e diversificado. A China passou a priorizar os investimentos na indústria por base nesse período. Porém, mesmo com o grande número de mão de obra e o abundante número de recursos naturais, a China nesse período teve sua industrialização com altos e baixos. Além disso, com a inspiração no modelo soviético, a China teve os mesmos problemas desse modelo, como a falta de produtividade, a produção insuficiente, a má qualidade de seus produtos, o alto investimento no setor armamentista. Olá galera, continuando aqui, eu vou falar sobre as características da produção industrial socialista na China. Podemos começar falando principalmente sobre Mao Tse. Ele era o líder do PCC nesse momento e o tipo de industrialização que ele usava, ele tentou buscar muito fortalecer a industrialização de base. Era principalmente essa, criar centros de infraestruturas que fortaleciam, que serviam de pilar para a produção industrial. Ele buscou muito isso, até tentou unificar o campo e a industrialização. E nisso ele tinha vários fatores que podiam ser bons, mas acabaram não sendo tão bons. Tinha uma mão de obra abundante e também matérias-primas abundantes. Só que por conta da má gestão e também da alta burocracia, eles não conseguiam. E em 1976, que foi quando Mao Tse morreu, que ele perdeu a industrialização, ela teve totalmente mudada
pelo Deng, que foi o próximo governante aí da China. E muito obrigado, galera. Sigam agora o próximo grupo.